Aqui é o canal MD Beach Tênis. O intuito desse canal é trazer informações aos atletas de beach tênis. E hoje a gente está conversando aqui com o Dr. Everaldo, além de um ótimo ortopedista, ele também é atleta de beach tênis. Então assim, Everaldo, gostaria que tu falasse um pouquinho dessas lesões aqui do beach tênis, a importância do tratamento, dos cuidados que tem que ter com o esporte. Fica à vontade. É um esporte que está crescendo muito no Brasil hoje, né? A gente vê aqui na nossa cidade de Gesmo, realmente expandiu bastante. Porque primeiro é um esporte bom de se praticar, gostoso. É um esporte que é inclusivo, você pode jogar em qualquer idade, você pode jogar 50 a mais com um garoto de 18 e vice-versa, você pode fazer uma dupla mista, jogar com uma mulher, então é um esporte que agrega muita coisa, né? E obviamente dentro de todos os esportes a gente tem que entender que o esporte é muito mais benéfico para a nossa saúde do que cria situações adversas. Infelizmente a gente vai falar aqui um pouco das situações adversas, né, uma vez que elas acontecem. O tênis, ele tem, basicamente dentro dos esportes em geral, e especificamente aqui no beach tênis, a gente tem duas categorias de lesão. As lesões do membro inferior normalmente são lesões traumáticas agudas. Por quê? Porque o membro inferior nesse esporte, ele é usado para que a gente se locomova, se direcione em direção à bolinha. Por quê? Qual a finalidade do esporte? É você não deixar a bolinha cair do seu lado e tentar fazer ela cair do lado de lá. Quanto mais rápido você chega na bola, melhor você se posiciona, melhor vai ser a devolução, mais fácil vai ser seu ponto. Então o membro inferior tem que estar ali muito ativo trabalhando, ele tem que ser rápido. Então, eventualmente, num deslocamento rápido, você tem as distensões musculares, que é um tipo de lesão. Então, estiramento de panturrilha, uma distensão de musculatura de coxa, né, que é uma lesão aguda e que normalmente acomete a estrutura de membro inferior. Outra lesão aguda que ocorre em membro inferior são os entorses, que também ocorrem com uma certa frequência, é um piso irregular e você eventualmente pisa em um buraco ali na quadra. E os entorses em pé, em tornozelos e eventualmente em joelho, não é tão comum, mas ocorre, podem acontecer nessa situação. Tá? Eventualmente você vai ter ali uma tendinite no pé, no joelho, né? Um esporte que, como ele é feito em semiflexão do joelho, muitas posições do beach tennis você fica meio quase sentado para receber uma bola, receber um saque. Então isso força muito o tendão patelar, que é o tendão que passa aqui pela patela, e eventualmente sobrecarregando esse tendão você pode ter ali uma tendinite, pode ter um processo inflamatório. Então também de quantidade de pacientes, qual a lesão que mais aparece para você nos membros inferiores? Nos membros inferiores, entorse de tornozelo e as distensões de panturrilha. São as duas mais comuns. Joelho pouco? Joelho pouco. Eventualmente tem um entorse de joelho, mas não é um esporte de contato, né? Isso é outra coisa boa do beach tennis, que você não tem contato físico, né? Você normalmente joga em dupla, pode jogar simples, mas normalmente em dupla, mas não existe contato físico direto, trauma direto. Você tem alguma indicação a dar aos atletas no sentido de se prevenir contra essas lesões, ou até mesmo no tratamento? Olha, vamos evitar se precipitar na volta às quadras, vamos esperar um tempo, fazer um tipo de programação para o cara voltar seguro e não piorar ou agravar a lesão. Perfeito, isso eu acho que talvez seja assim, a parte desse assunto que seja mais importante, né? Que é o que a gente vai fazer para prevenir essas lesões, porque depois que a lesão ocorreu a gente vai tratar, né? E a gente vai estar aqui justamente para esse tipo de eventualidade. Mas o que a intenção disso é fazer o quê? Entender o esporte, as lesões mais comuns que ocorrem nesse esporte e o que a gente pode fazer para que essas lesões não aconteçam. Porque acidente acontece, mas tem muita coisa dentro do esporte do beach tennis que a gente pode evitar. A gente pode tomar alguns cuidados para prevenir. Bom, eu acho que a gente podia, Celso, dar uma entrada nessa parte da patologia de membro superior, porque eu acho que essa parte preventiva ela já vai mais ou menos englobar de uma forma geral todas as lesões. Tá? E obviamente as lesões mais comuns são as de membro superior, né? Esporte de raquete é um esporte que você trabalha um pouquinho de forma assimétrica, um lado trabalha mais que o outro.
É um esporte que o contato ocorre diretamente com esse membro superior e é ele que vai trabalhar toda a habilidade, a técnica do esporte, né? Então, o posicionamento da mão, a devolução, o ataque, a recepção, tudo isso vai passar pelo controle motor que ocorre aqui no membro superior. Então, assim, uma coisa que é muito importante daí na parte preventiva a gente vai falar, é você ter uma técnica boa do esporte. Qualquer esporte. Você vai nadar, não adianta você cair na piscina para nadar crawl e de repente você está com a cabeça para fora da água, né? O movimento está errado, aquilo ali não vai te dar um bom desempenho naquele esporte. O beach tennis é a mesma coisa, você tem que saber como posicionar a tua perna, você tem que saber como fazer o movimento, como segurar bem a raquete. E talvez a principal causa de patologias, principalmente na área de cotovelo, seja um posicionamento errado da raquete durante a prática do esporte ali. Ombro é uma articulação que ela é muito complexa em termos de movimento. O ombro ele tem movimentação em todas as amplitudes, ele sobe, ele desce, ele vai para um lado, vai para o outro, ele faz rotação, né? E no beach tênis é ele que direciona o seu membro em direção à bola que você está buscando, né? Então as lesões de ombro, dentro de todas as lesões, é a mais comum, tá bem? No membro superior, primeiro o ombro, em termos de incidência de lesão, depois o cotovelo, justamente por essa questão de que toda a musculatura que faz a preensão, a pegada, a sustentação da raquete, ela tem origem no cotovelo. Então, os músculos que fazem a preensão e a sustentação do punho se originam aqui no cotovelo. E, eventualmente, a gente tem algumas lesõezinhas aqui no punho. Tá? O tênis, então, o membro superior seria mais ou menos isso, né? Algumas patologias de punho, eventualmente por conta desse movimento aqui, que é um movimento, né, que faz o desvio na área, isso pode machucar um pouquinho os ligamentos dessa região do punho, que é um movimento muito usado, por exemplo, para você fazer tipo um slice, assim, para você acelerar a bola, um saque nessa posição, tá? As epicondilites normalmente estão relacionadas à apreensão e à sustentação da raquete, então a maioria das vezes a epicondilite ocorre porque o posicionamento da raquete na mão não é. Existem as lesões, elas vão aparecer, as mais comuns são essas que a gente comentou agora. Mas o mais importante é a gente entender por que essas lesões acontecem. Por que eu estou sentindo dor no meu ombro? Ou seja, como prevenir as lesões. Por que meu cotovelo começou a doer na hora que eu comecei a fazer um determinado movimento lá no meu treino, no meu jogo, entendeu? Poxa, por que eu estou sentindo dor na hora que eu chego em casa ali naquela musculatura? Então, a gente tem que fazer a leitura também, que o nosso corpo vai avisando a gente, né, dos probleminhas que acontecem. E claro, muitas vezes, então assim, gostou do esporte, começa a se preparar, você automaticamente procure alguém que possa te orientar para te ensinar posicionamento de chegada na bola, porque o mais importante dos esportes, tanto de tênis quanto de beach tênis, é você ter uma perna boa, que te posicione bem para você chegar inteiro na bolinha. O famoso tempo de bola. Exatamente, para você chegar no tempo correto, chegar na posição correta, com o posicionamento de perna correto, para que seu movimento seja correto, tanto de defesa como de ataque, né? Então, tem que ter um bom preparo físico e tem que ter, obviamente, uma boa técnica daquela atividade esportiva. Tá? Então, como é que eu vou segurar a raquete? Como é que eu vou fazer um movimento para fazer um smash? Como é que eu vou fazer um movimento para receber uma bola? Né? Como é que eu vou fazer um movimento de esquerda? Onde vai estar minha perna na hora que minha esquerda estiver ali? Onde vai estar minha outra perna quando eu fizer um movimento de direita? Então esse balanço, essa dança que é feita durante o esporte, né? Essa é né? Então assim, o outro grande erro é você não respeitar o teu limite, né? Você passar um pouquinho, né? Tipo assim, vou jogar mais uma partidinha, né? Poxa, agora tá gostoso, vou mais um pouco. Aí você fica ali 2, 3 horas jogando. Às vezes você se machuca, não porque você está fazendo uma coisa errada, mas porque tua musculatura fadigou, cansou, ela já não aguenta mais desempenhar aquele... Então você quer correr, teu músculo não te acompanha mais, ele já fadigou, ele está cansado. Ele não vai chegar ali, e aí você vai esforçar e vai se machucar. Então a gente tem as lesões, né, que ocorrem por acidentes eventuais que vão acontecer. A gente vai ter... Né, a gente tem as lesões que vão ocorrer porque você não tem um preparo físico adequado, não se preparou, teu músculo não está preparado para aquela atividade.
E você tem a lesão que ocorre por um uso excessivo, uma sobrecarga mecânica, um exagero, né, que realmente a gente tem que saber aonde parar. E tem a quarta, a falta de técnica. A técnica aí realmente, se você começar errado, depois você começa a trabalhar movimentos errados, e aí começa a ter dor nas costas, começa a ter dor no quadril, começa a ter dor no joelho, né? Por quê? Porque o movimento está errado, a mecânica está errada. Eu estou sentindo até dor. A gente tem que entender que as articulações têm um movimento, uma mecânica de movimento que faz você ter um desempenho melhor, né? Então, a gente tem duas situações, né? Uma situação quando você está começando a atividade, você está fazendo uma coisa diferente, tipo assim, pô, comecei a fazer uma aula, forcei na aula e senti dores. Não tem problema. A musculatura, a estrutura vai se adaptar àquele estímulo que você recebeu. Então, você sentir uma dor muscular, você sentir eventualmente um desconforto articular ali naquele momento, é normal. Aquilo ali estabilizou e vai passando à medida que você vai fazendo treinamento ou jogando, tranquilo, só uma questão adaptativa. Agora, você está ali jogando, você está bem, já está numa fase estável, você está, né, num ritmo já normal e de repente você começa, poxa, cara, meu ombro começou a me incomodar. Chego em casa depois do jogo, me dói. À noite eu vou dormir, não estou achando posição aqui porque meu ombro está me incomodando. Então aquilo ali, teu corpo está te falando, cara, tem alguma coisa errada aí, né? Vai e avalia. Por quê? Porque é muito mais fácil você tratar uma patologia que está começando, um processo inflamatório inicial, do que você pegar depois ali uma estrutura que já se machucou, uma lesão, um tendão que já rompeu, para você fazer o reparo, porque muitas vezes você sai de um tratamento clínico para um tratamento cirúrgico, né? Então assim, começou a ter problema, sem dúvida, eu acho que se está incomodando, atrapalhando o seu desempenho ali no esporte, avalia, faz uma avaliação, procura um ortopedista, no caso, ele vai avaliar, né, dentro da especialidade daquela área ali da área que você está sentindo o problema, faz uma avaliação, identifica o problema e trata o problema. Se precisar dar uma pausa, descansar um pouquinho, faça isso. Existem situações extremas que em uma lesão você pode eventualmente ter que mudar de atividade, né, porque teve uma lesão importante naquela estrutura. Normalmente nessas lesões que a gente está falando aqui, de epicondilite lateral, síndrome de impacto, não. Em geral, as lesões são reparáveis, mesmo nas situações extremas que você precisa abordar de forma cirúrgica, você consegue ter resultados bons que normalmente fazem com que o paciente volte às atividades esportivas de uma forma normal. É muito pouco provável que chegue a uma situação extrema. Claro, eventualmente o paciente tem uma lesão articular, uma lesão degenerativa articular que não é reversível e aí você acaba tendo que tirar de uma determinada atividade esportiva. Mas aqui não. Qual é a preocupação do processo inflamatório que vai se cronificando, né? Porque o processo inflamatório agudo ele não faz lesão da estrutura do tendão. Mas um processo inflamatório crônico ele fragiliza a estrutura. Então aumenta o risco dessa estrutura se romper, se soltar, né? Produzir ali uma fissura, uma ruptura do tendão. Isso, obviamente, vai levar a uma perda da função, da força, da capacidade, né? Que esse tendão tem de sustentar a carga. E eventualmente vai te atrapalhar muito no esporte. E aí você vai ter que tratar. Óbvio que é muito mais fácil tratar uma tendinite na fase inicial do que tratar uma tendinite que já tem aí 30, 40, 60 dias, que já entra numa fase mais crônica, que provavelmente o tecido vai demorar mais tempo para se recuperar, se regenerar. E dentro do tratamento a gente, obviamente, para cada situação vai ter um determinado tipo de abordagem. A gente tem muitos recursos dentro do tratamento, né? Mesmo dentro da área da fisioterapia, hoje a gente tem muitos recursos dentro da fisioterapia que ajudam bastante, não só no tratamento, mas também na orientação da parte de prevenção, né? Que o fisioterapeuta normalmente quando faz o tratamento, identifica a lesão, ele vai falar, olha, você tem que cuidar disso, você tem que trabalhar essa mecânica, você tem uma limitação desse movimento, vamos trabalhar para você melhorar, você tem um encurtamento em tal grupo muscular, vamos fazer um trabalho de alongamento para que você tenha mais mobilidade, mais amplitude. Né? Então, você não só trata, mas você também recebe orientações para prevenção. Né? Então, tanto a gente na área médica, que a gente também tem hoje muitos recursos de tratamento, né? Não só as medicações, mas algumas terapias que ajudam a gente, como a fisioterapia também dentro da área da reabilitação tem muito recurso hoje. Tá? Então, há muitas coisas, eu vou dizer para você que a imensa maioria das patologias que a gente falou aqui agora, a gente vai tratar de forma conservadora.
né? A gente vai tratar com o tratamento ortopédico e o tratamento fisioterapêutico ali associado. Resolve o problema. E vai resolver. Legal. Tá? Aí, assim, aprende. Teve um problema, aprende com aquele problema. É isso aí, E aí depois você tenta dar uma começou a corrigida, doer, melhorar. procura seu ortopedista, de preferência especializado, né, nessa região, que vai te ajudar.